correção, sequência didática, estudo da ortografia e gramática. Etapa 1, palavras terminadas com ice, com 2 S ou ice com C. Atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com palavras. Na atividade 1A, você e seus colegas de turma realizarão a leitura em parceria com o professor de um poema escolhido por ele. No caso, foi o poema Alegria de Viver com Ela. Vocês vão conhecer o autor e suas características, estudar como o poema está organizado, descobrir o sentido das palavras escolhidas, o conteúdo temático e recursos usados pelo autor. Vocês já haviam aprendido em outras aulas qual é a estrutura, de um poema, versos, estrofes. Então, vamos dar sequência à atividade. Na sequência da atividade 1A, foram localizadas no poema as palavras terminadas com ice, com 2 S, e outras em ice, com C. Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que, ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som, mas, quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Quando escrevemos algumas palavras, apesar de elas terem o mesmo som, por que nós escrevemos diferentes? É porque elas fazem parte de grupos diferentes de palavras. Algumas são exemplos, algumas são os adjetivos, algumas são substantivos, outras são verbos. Por isso que nós escrevemos diferentes algumas palavras, apesar das letras terem o mesmo som. Ok? Próxima atividade, leia as palavras a seguir e as organize em 2 grupos. Palavras escritas com ice, com 2 S, e com ice, com C. Então, nós temos mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. De um lado, vocês colocaram as palavras com ice, com 2 S, que são fugisse, fingisse e partisse. E do outro, as palavras com ice, com C, que são tolice, doidice, meninice e caretice. Tranquilo, né? Próxima atividade. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Ao notarmos, de um lado, as palavras que estão com 2 S, elas são verbos. Pode reparar, fingisse, eu finjo, tu finges, ele finge. Fugisse, eu fujo, tu foges, ele foge. Partisse, eu parti, tu partiu, ele partiu. São todos verbos. Por isso, são escritos com a terminação com 2 S. E do outro lado, todas as palavras são substantivos. Todas as palavras terminadas com ICE são substantivos. Então, nós temos tolice, doidice, meninice, caretice. Tranquilo? Próxima atividade, atividade 1B, refletindo sobre a escrita. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Justifico o uso de ice com C e ice com 2 S nas frases a seguir. Também muito fácil essa. Mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. A palavra grifada é doidice. Doidice termina com CICE, porque é um substantivo. Questão B. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Fugisse,
terminação com dois S's, porque é um verbo. Ok? Questão C. A questão C, eu acredito que teve um erro gráfico, né? Um erro na gráfica do livro, porque ela era para ser a D, né? Então, vamos primeiro corrigir a questão D, e depois a gente volta para a questão C. Questão D. A professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Colorissem termina com dois S's, porque é um verbo. Ok? Questão C. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com ICE com C e ICE com dois S's. Nós compreendemos que todas as palavras terminadas com ICE com dois S são verbos e todas as palavras terminadas com ICE com C são substantivos. Atividade 2. Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. Agora você já sabe, quando uma palavra terminar com essas que estudamos, para decidir se utilizamos SS ou C, é só lembrar que, quando a palavra for um verbo, utilizamos dois S's. E quando for um substantivo, empregamos o ICE com C. Ok? Boa correção.